Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Onde estamos? Para onde vamos? O país que queremos. Agora, na Super Notícia FM Minas, no Brasil de 2018. E o nosso convidado hoje é o cientista social e professor Carlos Magno, que nos dá o prazer da presença dele mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, professor. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. E a gente continua repercutindo a terceira edição da pesquisa Minas no Brasil de 2018. Essa pesquisa que foi encomendada ao Grupo Mercadológica pelo Jornal Tempo, Rádio Super Notícia, Jornal Super e Portal Tempo, e que a gente sempre tem repercutido aqui, que é uma forma de ajudar você, eleitor aqui de Minas Gerais, a entender esse panorama que a gente está vivendo na sociedade brasileira. E esse último recorte, professor, traz aqui um dado interessante, que ele trata sobre essa frase que muitas pessoas gostam de falar, outras têm aversão, que é bandido bom é bandido morto. E o resultado da pesquisa foi que 51,9% dos entrevistados discordam dessa frase, mas é uma maioria pequena, né? 51,9%. A que o senhor atribui esse dado? Bom, primeiro, a gente vai repetindo, as pessoas, numa situação específica, vão repetindo alguma coisa, e isso vai ganhando corpo em função do que a gente vê exposto na mídia o dia inteiro, o que acontece com conhecidos, isso vai se reproduzindo. Mas também, por outro lado, existe uma questão que ela precisa ser tratada com um pouco mais de cuidado. Nós temos, enquanto brasileiros, temos uma certa dificuldade de separar entre o que é meu e o que é nosso. Então, assim, o meu patrimônio vale mais que a vida do outro, né? A vida, ela tem um valor relativo, né? A vida do bandido vale menos que a minha. Não, a vida não é vida. Então, esses elementos é preciso levar em conta, né? Nós não temos essa formação de valorizar a vida primeiro, antes de qualquer coisa. Então, bandido bom é bandido morto porque ele está tirando alguma coisa de mim, né? Então, eu não tenho que punir necessariamente porque ele tirou a vida de alguém, porque ele tirou o patrimônio. Ele tem que morrer em função disso. Então, esse valor que nós damos à vida humana, ele é pouco trabalhado de maneira geral pelas instituições do Estado, pelas nossas próprias instituições sociais, né? E isso vai se reproduzindo. E na sua avaliação, professor, esse ambiente de impunidade que a gente vive também contribui para esse senso comum do bandido bom é o bandido morto? Enormemente, né? Essa noção de que nada acontece, né? Eu vou fazer justiça com a minha própria mão. Eu vou resolver o meu e o outro depois resolve o dele, né? Um baixo grau de solidariedade, de confiança que nós temos entre nós como cidadãos aqui no Brasil é muito grande. E isso vai se refletir em todas as instituições, desde a política até dentro da família, né? Essa confiança interpessoal, essa confiança nas instituições, né? Uma das perguntas da pesquisa fala justamente da confiança nas instituições de segurança, né? Mas existem a confiança no outro também, né? Eu confio no outro, mesmo sem conhecer. Essa é uma relação importante. O senhor atribui isso aqui a um descrédito das instituições que cuidam da segurança no país? O que é que o dado mostra também? Aponta que 51,9% dos entrevistados discordam, né, da frase bandido bom é bandido morto, mas 28,9% aceitam a morte de quem pratica crimes hediondos. Pois é. Uma coisa que é interessante, e as pessoas em geral desconhecem isso, é que em nenhum lugar do mundo em que a pena de morte, a pena capital é adotada, a criminalidade diminui, né? O que os indicadores mostram do combate ao crime em diversos lugares do mundo, e é importante dizer que a dificuldade, embora em escala muito maior aqui no Brasil hoje, que nós enfrentamos com segurança pública, foi enfrentada pelos Estados Unidos nos anos 80 para 90. Tá? Então, assim, isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil e acontece nas sociedades ao longo do tempo em função da estruturação de suas instituições, da sua organização social. Mas, quando
a gente descola tudo isso desse contexto social, dessa confiança nas instituições, desses mecanismos, dessa certeza da punição, né? Essa criminalidade aumenta. Então, nessas sociedades em que aumentaram a punição, foram punindo mais duramente crimes menores, essa criminalidade diminuiu. E é uma coisa que é muito importante a gente perceber aqui também, é de que a gente ouve, por exemplo, falar de intervenção, que a maioria das pessoas é favorável. A pesquisa o dado até que a gente trouxe. Isso, ontem. A pesquisa mostra isso. Só que uma coisa que ela não traz é porque a intervenção ela é midiática. Então mostra as forças de segurança federais, independente de serem militares, Polícia Federal, qualquer que sejam, ocupando as ruas do Rio de Janeiro, ocupando as comunidades, mas ela não mostra o que está sendo feito para que o que provoca ou a maior expressão da violência, que é o uso da arma indiscriminado, que ele... O que está sendo feito para a arma não chegar lá? Porque está dando a impressão que a intervenção corre atrás do rabo. Né? Enquanto eu tiro a arma daqui hoje, eu afasto as barricadas da rua, amanhã eu saio, aí a barricada volta, a arma volta. Então, essa visão do todo, né? Eu acho que a imprensa, a mídia tem um papel importante em mostrar esse todo. Quer dizer, o que estão sendo feitos nas fronteiras de ação concreta, de ações concretas, para impedir a entrada de armas? Né? Por que nós não vamos desarticular a criminalidade, tornando essa arma inacessível? Porque a arma que está na mão e que causa medo não é a pequena arma que está na mão do familiar. É uma arma que vem do tráfico de armas, é uma arma que vem atravessando fronteira. Né? Todo mundo sabe que vem ali da fronteira do Paraguai, que vem da Bolívia, né? Que vem está vindo até por mar também, então, e que a gente não controla. Né? Então, esse cuidado em informar isso de maneira global é fundamental. Professor, a gente vê em relação a essa questão do armamento que muitas das armas, às vezes, que são apreendidas em casos de violência, enfim, com traficantes, em casos de homicídios, são armas que, pelo menos em tese, seriam de uso restrito das forças armadas, das forças de segurança, e estão na mão dos bandidos. É preciso haver um controle mais rígido também das nossas forças de segurança, que por vezes acabam fornecendo essas armas para essa criminalidade que o senhor está apontando? A corrupção dentro das forças de segurança ela é um elemento importante. Mas, pessoalmente, pelo que eu tenho acompanhado, ela não tem sido um fator significativo para distribuir essas armas. Ela acontece, nós vemos noticiados com uma certa frequência, mas não é o Estado que está armando o delinquente, o criminoso. Né? O que está armando o criminoso é o tráfico internacional de armas. Né? Recentemente, nós tivemos um traficante de arma brasileiro preso nos Estados Unidos que estava traficando arma dentro de ar-condicionado. Né? Então, esse controle da entrada é, de fato, uma visão integrada de um sistema nacional de segurança que proteja o país da entrada disso, da entrada de drogas. Né? Um exemplo aqui que eu posso dar, poucos têm ouvido falar da atuação da ABIN em acompanhar a Agência Brasileira de Inteligência, em acompanhar a movimentação fora do país desse tráfico de drogas, do dinheiro e de armas, do dinheiro que circula em torno disso. Isso é papel dela. Isso não é papel da Polícia Federal, isso não é papel do Exército, né? Cada um tem o seu papel. Então, assim, pouco se ouve falar disso. Provavelmente eles estão produzindo alguma coisa. Eu não acredito que estejam alheios a tudo isso. Mas, por outro lado, a cobertura no imediato, ela anula isso tudo. Né? Me interessa muito saber o seguinte, está entrando menos arma no país desde que a decisão da intervenção foi tomada? Né? Nós estamos entrando temos menos droga dentro do país desde que a intervenção foi tomada? O controle das fronteiras está efetivo? Porque não adianta deslocar tropa para o Rio de Janeiro e largar essa imensidão de fronteira que nosso país tem a revelia para a arma sendo transportada por via rodoviária através do país inteiro. Né? E com a quantidade de estrada e de via que nós temos, é impossível você pegar alguém que cada dia está passando por uma estrada diferente para entregar arma em algum lugar. Professor, o senhor vê alguma perspectiva de mudança da mentalidade da população brasileira em relação a essa questão? Pois a mudança de mentalidade,
ela vem associada a 2 fatores importantes. O primeiro é o nível de informação que a população tem. Né? Você processa a sua opinião em função das informações que você tem. Né? E aí, de novo, né? Os instrumentos de comunicação começam a propagar que a violência está disseminada, o sentimento nosso em torno da presença dessa violência é muito grande. Você pode nunca na vida ter sido vítima dessa violência, mas você vai se sentir extremamente ameaçada. E o outro elemento é a ação concreta e os resultados que o Estado oferece. Né? Se o Estado agir de forma republicana para tratar o problema e não eleitoreira, porque esse é um outro problema, né? Nós temos eleições a cada 2 anos. E aí a ação, o agente público que toma a decisão, ele depende de voto. E essa decisão está sempre orientada em razão do que o eleitor vai conceber. Por isso essa preocupação excessiva com a opinião pública de reproduzir mídia social, o próprio governo federal gastando horrores com mídia social para ocupar os espaços, para tentar formar uma imagem, porque nós temos eleição. Né? Então, e muitas vezes a construção de uma determinada ação parece estar sempre vinculada a conseguir um apoio de opinião pública para que as pessoas possam se projetar. Então, se a gente não separar as coisas e, de fato, termos o Estado agindo no interesse público, né, uma gestão republicana, deixar o campo da política para as negociações e deixar o campo da ação para as políticas públicas de Estado e não de governo, isso é fundamental. Né? Nós temos um monte de política de governo, nós não temos política de Estado para a segurança. Né? Esse governo adotou isso. Vamos supor que um outro governo, adversário desse, ganha as eleições desse ano, e o que vai acontecer depois? Né? O que de fato nós estamos construindo de legado dessa ação toda que está acontecendo? Então, isso é fundamental para a gente mudar o cenário. Professor, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, que é o fato de as medidas que estão sendo implementadas, como é o caso dessa intervenção no Rio de Janeiro, de não atacarem a origem do problema, de não atacarem a causa. Tentam atacar apenas a consequência, que é essa violência que o cidadão sente na ponta. Eu me lembro já de algumas vezes a gente ter falado aqui no jornal que muitos dos problemas no Brasil são atacados dessa forma. A gente se esquece das causas e ataca apenas as consequências. Eu pergunto para o senhor o seguinte, do ponto de vista da sociologia, o que faz nós brasileiros e o nosso governo, aqueles que nos representam, terem essa preocupação de curto prazo de atacarem as consequências e esquecerem da raiz do problema, de não ir no radical da questão? Nossa, é uma pergunta difícil, longa para ser respondida, né? E eu fiz a pergunta justamente no fim da entrevista. Também fui amigo do senhor, né, professor? Vamos lá. Nós temos uma cultura que é muito imediatista. E esse imediatismo, ele deriva de uma série de fatores que são construídos historicamente. Né? Aqui no nosso país é comum alguém começar um negócio achando que vai ficar rico rápido. Né? Não é só para a política pública também, não. A mesma coisa a gente vê em inúmeras situações aí, em diversas cidades, em que os políticos falam em enterrar dinheiro. O que é enterrar dinheiro? Né? Fazer saneamento básico. Se eu enterro o cano, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não dá voto. Não dá voto. Então, é preferível botar uma caixa d'água abastecendo com carro-pipa essa caixa d'água do que criar uma estação de tratamento de água e abastecer uma determinada região. Porque todo mundo vai ver a caixa d'água, a água vai jorrar na torneira mais rápido, né? E eu resolvi o meu problema agora, no futuro eu resolvo de novo. Isso deriva também de uma condição de grande parte da população brasileira de exclusão desse bem público. Então, você não ter acesso em época nenhuma e de repente ter acesso, resolveu o meu problema. Então, isso responde um pouquinho. Não tudo, não está contento, mas para o tempo que a gente tem. Com certeza. Já cria uma luz em cima disso, que é o nosso objetivo.
pode ser até tema de, quem sabe, futuramente, um outro Café com Política. Pode. O senhor já é quase nosso sócio aqui também nessas análises das pesquisas que a gente está fazendo, está promovendo aí junto com o Grupo Mercadológica, com o jornal O Tempo, com o Super Notícia também, Minas no Brasil de 2018. Professor Carlos Magno, cientista social, que foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a compreender melhor todo esse cenário, agora falando de violência. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer, sempre que quiser eu estou de volta. Prazer é nosso, professor. Bom dia para você. Bom dia a todos.